aí. Vamos começar mais uma etapa. Bom, conforme o Wagner anunciou a semana passada, hoje a gente vai ter um convidado aí muito especial, uma pessoa que está aí nesse caminho da espiritualidade, aí, fazendo um trabalho bacana. Estava conversando com ele agora há pouco ali. Uma pessoa que realmente tem muita força aí para passar dentro do meio corporativo, como também no meio espiritualista, né? Bastante informação. O Wagner já anunciou, já falou desse livro que ele também leu, que ele gostou bastante do Daniel, que é o Sonhar é Magia da Vida, né? O trabalho do Daniel, ele vai expor para vocês mais detalhadamente aqui. A gente vai sentir esse trabalho, vai estar vivenciando esse momento. Agora o importante, né, como o Wagner sempre fala, as pessoas novas que estão aí no grupo, né, que eu sempre faço questão de relatar, todo esse trabalho do grupo de estudos, é importante a gente estar sempre participando, né, e é legal ver assim bastante gente aqui hoje fazendo esse trabalho, participando desse contexto, né, porque faz parte desse lance da energia, da espiritualidade que a gente trabalha aqui há tantos anos. Então o Daniel está sendo prestigiado por vocês e a gente vai nessa troca de energia, fazer uma coisa, essa grande alquimia realmente acontecer de uma forma muito lúcida, muito responsável, como todos nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, pessoal, aproveitem, tá? Fazer absorver, né, esse conhecimento, vai falar sobre a IQM, vai trazer essa informação pra gente. E a gente está batendo papo ali sobre outros assuntos. O Daniel realmente tem bastante informação e conteúdo sobre essa questão da espiritualidade. É muito legal isso, tá bom? Então, parabéns por vocês estarem aqui. Vamos abrir o coração agora e fazer essa troca bacana aí, que a gente tem essa marca do nosso Gaia, né? Há tantos anos junto com o Wagner aí, agora com um convidado dele bem especial, tá? Um abraço a vocês. Boa noite a todos. Bom, como o Vitor comentou, eu vou começar sem o microfone. Se eventualmente vocês acharem que há necessidade, vocês me avisem, tá? A gente coloca o microfone, mas acho que o ambiente é meio propício, né, para a gente falar diretamente. Pois bem, meu nome é Daniel Kaltenbach, é um prazer estar aqui essa noite com vocês, ter a oportunidade de a gente conversar um pouco, e hoje sobre um tema, que é um tema que eu acho bastante interessante, um tema que eu admiro muito, que é a EQM, a experiência quase morte. Então, só antes disso, falar um pouquinho de mim, rapidamente. Na verdade, hoje eu sou vice-presidente do grupo BMG, né, em Belo Horizonte. A gente tem sede em Belo Horizonte, em São Paulo também, temos filiais aqui em São Paulo. Mas é só para mostrar um pouquinho do seguinte: assim como eu, né, existem vários executivos também, sobre muitas pessoas, e nós vamos falar um pouquinho disso essa noite, de pessoas de diversas áreas que estudam o espiritualismo, né, ou seja, que têm um interesse no espiritualismo. E nós vamos comentar bastante disso e da importância desse espiritualismo, principalmente no atual momento do planeta, no atual momento da própria humanidade. Pois bem, eu também tenho um site, quem quiser visitar, será um grande prazer também. O site é o meu próprio nome, www.danielkaltenbach.com, não tem BR, só .com. E o livro Sonhar é Magia da Vida, que é um livro espiritualista. Na verdade, ele não tem nada a ver com a nossa palestra de hoje, nada a ver, um exagero, né? Sempre tem um pouco a ver na espiritualidade, ela sempre se envolve em vários aspectos diferentes. Mas é um livro também que fala um pouquinho da magia da vida, no sentido daquilo que a gente vivencia todo dia, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente precisa buscar, daquilo que é a essência da nossa vida, né? Então, muitas vezes as pessoas não são felizes e não sabem por que não são felizes. E às vezes a resposta está simplesmente na razão qual é a razão pela qual ela vive. E às vezes a pessoa não está sabendo se encontrar na própria vida, não está sabendo encontrar o próprio motivo dela, né, da sua própria existência, e por consequência cria-se aquela infelicidade, né? Na verdade, o livro fala então da história de um advogado, eu sou advogado também, né, que busca, larga na verdade tudo que ele conquistou, toda uma carreira material que ele conquistou em busca de um sonho, em busca de um objetivo. E o sonho dele, no caso, é um sonho de ser astronauta. Claro que é um sonho colocado ali como
né, aquele sonho impossível, por assim dizer, e o livro vai mostrar o quão é impossível ou não os nossos sonhos, os nossos desejos, e a gente realizar aquilo que a gente quer, realizar aquilo que a gente tanto deseja. E a felicidade, nossa felicidade está diretamente ligada, né, é diretamente proporcional ao quão próximo nós estamos de fazer do nosso dia a dia aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente tem prazer em fazer. Então, só queria dar essas palavras iniciais, a gente tem bastante coisa aí para conversar, para falar. Eu vou controlar um pouquinho o tempo, para ver se no final a gente não passa das 10 horas, né? Porque tem gente que tem que pegar condução e tudo mais, e a gente consegue abrir ainda uns 15 minutos para perguntas e respostas, enfim, para conversar um pouquinho. Então, né, se vocês fiquem à vontade e quiserem anotar alguma coisa, a gente abre um espaço no final para bater um papo, tá bom? Pois bem, então vou falar de EQM, experiência quase morte. A EQM, falar de EQM, antes de mais nada, é falar sobre a vida e sobre a morte. Não dá para falar de EQM sem falar de vida e sem falar de morte. Pois bem, quando a gente fala de vida ou de morte, quem define hoje quem é vivo e quem é morto? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então eu, como advogado, eu sei que hoje, né, a própria lei define vida e morte. Nós vamos falar um pouquinho disso, quando a pessoa está viva, quando a pessoa está morta. E a própria lei não sabe definir vida e morte. Então o que ela fez? Ela mais ou menos que deixou para a área médica. Ela falou, bom, a área médica define quem está vivo e quem está morto, né? Porque é um tema complicado. E a área médica, então, foi tentar, ou tentou, ou está tentando definir o que é vida e o que é morte. Então, até pouco mais de um século atrás, mais ou menos um século atrás, a ciência ainda dizia assim, é morto aquela pessoa cujo coração não bate. Pois bem, então o conceito, né, o órgão que definia se a pessoa estava viva ou se a pessoa estava morta, era o coração da pessoa. Se você ia lá, escutava, punha a mão, não batia, morreu, pode enterrar, né? E era isso, esse era o conceito. Pois bem, só que teve alguns problemas, né? A ciência teve alguns percalços nessa história, porque muitas das pessoas que ela falou, está morta, pode enterrar, levantavam no velório. Ou pior, muitas levantaram no caixão, né? E não foram poucos os casos de pessoas que acordaram, quer dizer, sabe que se acordou porque depois, na hora que abriu o caixão, vira a pessoa virada, vira uma pessoa caixão com arranhões, né? Todo arranhado. Então, quer dizer, soube-se que a pessoa acordou dentro do caixão. Para se fazer uma ideia do quão comum era isso, quer dizer, comum, claro que era uma coisa que acontecia todo dia, mas era, imagina, ser enterrado vivo não é uma coisa que deva ser comum de forma nenhuma, né? Mas era tão comum isso, que tinha algumas pessoas, principalmente de classes mais abastadas, que pediam para que o vigário, né, que na época era quem coordenava ali o cemitério, tinha, né, a igrejinha, o cemitério, o vigário colocasse um cordão, uma corda amarrada no pé, né, da pessoa quando morresse, e essa cordinha subia, tem desenhos disso, vocês procurarem até na internet, vocês vão achar, né, aquela cordinha subia por um caminho até chegar no sino. Por quê? Porque a pessoa falava assim, não, deixa amarrado por uns dias aí. Se tocar o sino, vigário, você vem correndo que eu estou vivo, né? Você me tira do caixão, né? E isso era uma preocupação real, né? Pois bem, e eu não sei se muitos vigários chegaram a atender o sino ou não, eu não tenho essa informação. Mas que muitas pessoas pediram para colocar um sininho lá, muitas pediram, né? E a coisa, existe até uma doença também, né? Uma doença chamada catalepsia. Né? A catalepsia é uma doença também relativamente comum. E a pessoa fica com os músculos rígidos, ela perde a consciência, o seu metabolismo fica reduzido ao mínimo. Então, quando você olha para a pessoa, você acha que ela morreu, quer dizer, é muito fácil você confundir e achar que aquela pessoa morreu. E a catalepsia foi uma das grandes causas de enterrar pessoas com vida, sem dúvida alguma, também, né? Além de outros casos, por outros motivos também. Pois bem, infelizmente, gente,
eu até estava lendo num jornal semana passada, semana retrasada, um caso de um menino, hoje, estamos falando de 2013, de um menino em Belém, de 2 anos de idade, que levantou no seu velório e que pediu água para o pai, só que depois ele veio a falecer mesmo, porque, enfim, quer dizer, né, ele já tinha passado por um período muito grande, já tinham tapado o nariz, já tinham feito uma série de coisas, quer dizer, história triste, né? Mas vejam, 2013, a gente não consegue ainda saber quem pode enterrar e quem não pode. Então vejam, não é um conceito assim tão simples. Tanto não é que a ciência evoluiu, e aí chegou um momento que a ciência falou assim, não, eu já sei quem morreu e quem não morreu. Quem manda não é o coração. Então não interessa se o coração da pessoa parou ou se o coração da pessoa não parou. Quem manda é o cérebro. É o cérebro, o verdadeiro órgão, que define se uma pessoa está viva ou se uma pessoa está morta. Então, quando o cérebro não tiver mais atividades cerebrais, significa que a pessoa morreu. Então, agora se pode enterrar, né? Agora eu estou tranquilo. Só que, mais uma vez, gente, por incrível que pareça, a ciência se surpreendeu, né, com os próprios resultados. Porque o que aconteceu? Continuaram pessoas que foram consideradas mortas, voltaram à vida. Nós vamos falar um pouquinho disso, né? Ou seja, pessoas que eram consideradas mortas, voltaram à vida, mesmo após a inatividade cerebral decretada. Então, se uma pessoa, mesmo com o cérebro, que pare com sua atividade, ela pode voltar à vida, né? Fica de novo a pergunta, o que é a vida? O que é a morte? Pois bem, e nós sabemos responder? Né? A ciência tenta, mas sabemos responder? É muito simples, vamos começar pela vida. Quando é que nasce uma pessoa? Quando é que uma pessoa é considerada viva? Então, como eu falei, pela lei, né, a lei diz, né, é considerado, né, pessoa humana, todo aquele que nasce com vida. Ou seja, o momento é o nascimento, a saída da barriga da mãe. Esse é o momento que a lei considera como o momento do nascimento. Agora, eu acho que hoje já é um senso comum, né, até para qualquer cientista mais cético que seja, de que a vida não começou no momento em que saiu da barriga, né? Ela começou em algum momento anterior a isso. Mas que momento foi esse? Foi o momento da concepção? Foi o momento em que criou-se um embrião, né, uma fase embrionária, né, em geral pelos 2 primeiros meses da gravidez? Foi o momento em que a ciência já fala, não, agora existe um feto. Então é no momento do feto que existe a vida? Ou é 3 meses depois de gravidez? E aí gera uma série de questões legais também, né? Porque a lei tenta legislar sobre essas questões e não consegue. Cria aquele problema de aborto. Posso abortar? Não posso? Quando que eu posso? Quando que eu não posso? Porque depende, se a vida estiver aqui eu posso, se não estiver lá não posso. E é uma discussão muito complexa, né? Porque estamos falando de uma coisa que ninguém sabe quando começou. E existe também a questão da morte. Quando a pessoa morre. Então a gente costuma achar, né, a gente costuma erroneamente achar que a morte, a vida eu não sei quando começa, né? Eu paro para pensar, eu não sei exatamente, é mais ou menos ali. E a morte? A morte é quando a pessoa morreu. E de novo, morreu quando? Quando o cérebro parou, quando o coração parou. Mas se ela morreu, por que ela volta então depois? Na verdade, gente, a grande verdade é que vida e morte, elas não são atos, elas não ocorrem em momentos, elas não acontecem de um segundo para o outro. Como tudo na natureza, vida e morte são processos. Você tem um processo de nascimento e você tem um processo de falecimento, né? Nada acontece de uma hora para outra. Existem processos mais rápidos, principalmente em relação à morte, processos mais lentos, mas a morte é também um processo. E quando a gente fala de processo, é isso que nós vamos comentar um pouco, nós vamos ver isso, né? Faz parte de um processo. Esse processo de falecimento entra aí QM, né? A experiência com as mortes entra aí. Talvez para nos ensinar que vida e morte podem não ser coisas tão díspares assim, né? Podem não ser processos tão diferentes. A gente costuma falar de vida e morte como coisas totalmente antagônicas, mas elas podem ser parte, não só de uma mesma moeda, mas podem se interligar de formas muito mais
né, nevrálgicas do que a gente costuma pensar. Pois bem, então a ciência chegou no momento em que começou a se deparar com o problema. Pessoas que morriam com atividade cerebral também voltavam. Aí a ciência criou um termo chamado morte clínica. Né? Já ouviram falar de morte clínica, né? Mas você falou assim, ó, o negócio é o seguinte, parou a atividade cerebral, a pessoa está clinicamente morta. A partir daí, se ela voltar, não sei, a gente traz de volta aqui, né? A gente põe ela de volta aqui, mas está clinicamente morta. E hoje esse é o conceito, a pessoa está clinicamente morta quando as atividades cerebrais se encerram. Né? Este é o momento. Só que acontece o seguinte, a ciência não só teve que começar a se deparar com situações onde a pessoa voltava, né, aquele estado de inatividade cerebral, com o pior. Com muitas situações em que a pessoa começou a voltar com histórias para contar. Né? Aí sim é que a ciência ficou boquiaberta sem saber o que responder. Pois bem, quando a gente fala de EQM, a evolução da ciência ela é muito importante. Né? Eu até comento, no meu site na verdade eu comentei, mas assim, eu falo muito de ciência e espiritualidade, tentando demonstrar o seguinte: não existe uma verdadeira ciência sem espiritualidade. Assim como não existe espiritualidade sem ciência. As duas têm que andar juntas. Né? E a grande mudança, né, do planeta, a grande mudança de toda a humanidade está acontecendo e vai acontecer por causa da ciência. Né? Porque a ciência começa a abrir fronteiras, tanto na parte de EQM, que nós estamos falando hoje, como na parte, estamos aqui falando de meditação, uma série de energias, como na parte da física quântica, uma série de novas portas começam a ser abertas pela ciência e que a ciência não consegue hoje explicar, mas que começa a perceber que a explicação para isso está num campo energético, que é um campo que ela não considerava até então. E ela vai ter que começar a considerar. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de EQM, de um século para cá, principalmente, um pouco menos de um século para cá, o número de casos começou a crescer muito. Por quê? Porque um dos motivos foi porque começou a se criar um campo propício para a experiência quase-morte. Principalmente com a invenção de dois aparelhos, o desfibrilador e o eletroencefalograma. Eles são fundamentais para o que está acontecendo hoje. Por quê? Primeiro, o desfibrilador. A pessoa hoje tem uma parada cardíaca. Né? Antigamente o que se tinha? Uma massagem, uma tentativa de trazer a pessoa de volta. Hoje você tem aquele choque. Né? Aquele choque é o desfibrilador. Ele faz com que o coração retome a sua pulsação normal e a pessoa então volte, né? Ou seja, ela ressuscite. Vamos falar de ressuscitas, né? Ressuscita em parênteses, entre parênteses, já que a gente não sabe, ela morreu. De novo, a morte não é um ato, a morte é um processo. Então, com certeza, ela não tinha terminado um processo, pelo menos. Né? Mas, pois bem, então o desfibrilador traz a pessoa de volta à vida. E o eletroencefalograma, ele é aquele aparelhinho que vocês olham, né, naqueles seriados do IAR, né, sala médica, não sei o que é aquele aparelhinho lá das ondinhas, né? E que quando a pessoa morre fica aquela retinha, né? O que é aquilo? Aquilo é a medição das ondas cerebrais do paciente. É justamente onde a ciência vai medir e falar, não, peraí, ó, acabou. Né? Não existe mais atividade cerebral. A pessoa está clinicamente morta. Então começou-se a ter casos nítidos onde a pessoa está clinicamente morta por um aparelho científico, né? Ou seja, demonstrado por um aparelho científico, onde a ciência ela é unânime em dizer, neste momento em que a pessoa está clinicamente morta, a pessoa não tem capacidade de pensar, não tem capacidade de ver coisas, não tem capacidade de ouvir, não tem capacidade de ter consciência. Isso é unânime para a ciência. Então a ciência diz, nesse momento nada disso acontece. É um fato para a ciência. Pois bem, e o desfibrilador que traz a pessoa de volta. E isso começou a aumentar o número de pessoas, né, que passaram por esse processo de, né, de ter a morte clínica e retornar
de um número cada vez maior, com muito mais casos em hospitais e situações. Pois bem, dentro disso, gente, que nós vamos começar a falar de experiência quase-morte, né? A gente costuma achar que a experiência quase-morte é uma coisa incomum. É uma coisa, não, isso aí de vez em quando, é meio como, né? Esse é um outro grande erro, um grande equívoco. Para se ter uma ideia, hoje existem pesquisas dos Estados Unidos que demonstram que só nos Estados Unidos mais de 10 milhões de pessoas já tiveram uma EQM. É muita gente. Aqui no Brasil, a estimativa é de mais de 7 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de um número altíssimo. Não é uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte, né? Não pareça não, né? É uma coisa que acontece com uma frequência absurda. Pois bem, para você ter uma ideia, bom, só um pouquinho antes, o EQM começou a se divulgar, a ganhar mais popularidade a partir de 1975, com os estudos de Raymond Moody. Raymond Moody, né, foi então um cientista que começou a perceber, através desses aparelhos, que muitas pessoas contavam essas histórias. E ele falou, não, mas a história não pode ser verdade. Nesse momento aqui ela não tinha consciência, ela estava clinicamente morta. E ele foi a primeira pessoa que começou a colher relatos e unificar num livro, que é um livro chamado Life After Life, né, Vida Após a Vida, né, que foi o primeiro grande livro de EQM, né, da história, e que começou a trazer popularidade para o tema, começou a chamar atenção para o tema. Em 1981, estava criada a Associação Internacional para Estudos de Experiência Quase-Morte. Essa associação internacional, ela se propunha a estudar o seguinte: como é que, né, dentro daqueles estudos de EQM e outros, como é que uma pessoa sem atividade cerebral poderia sentir, pensar, ter emoções, ter até uma exacerbação da consciência, como a gente vai comentar um pouco, como é que, né, rir, chorar, como é que isso tudo podia acontecer? E aí começaram a se perguntar, será que a consciência humana, na verdade, não tem nada a ver com o cérebro? Né? E começaram a surgir esse questionamento. Pois bem, esse questionamento ele foi levado muito a sério por um cirurgião cardíaco americano chamado Pim Van Lommel, muito conhecido, né, hoje no meio, continua os seus estudos, e ele quis estudar exatamente isso, a consciência humana. E ele estudou a consciência humana através de alguns fatores, entre eles o EQM. No EQM, ele também fez várias entrevistas, pegou casos próprios, com amigos, com colegas da área médica, enfim, ele fez uma série de estudos e ele chegou à conclusão, ele falou o seguinte, ele fala, não, é impossível, na opinião dele, fala, é impossível o cérebro ter a capacidade de fazer, né, de sentir aquilo que essas pessoas estão me narrando. Né? Então ele fala assim, com certeza o cérebro é apenas um transceptor, ele não é a consciência. A consciência está fora do cérebro. O cérebro é apenas um aparelho, um órgão que faz, né, um contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, por assim dizer. Né? Pois bem, ele também fez esse estudo com outras frentes. Ele trabalhou com efeito placebo. Né? Vocês lembram o que é efeito placebo? Né? Hoje em dia, então, até isso é científico, né, gente? Hoje, por exemplo, você vai lançar um remédio, qualquer remédio, se você quiser lançar um remédio, você é obrigado a, antes de lançar, mostrar para a Anvisa o seguinte, que você fez experiências em pessoas com aquela doença, do remédio que você quer tratar, e que você também fez experiências com pessoas que tomaram placebo, ou seja, que você fingiu que deu o remédio, mas na verdade você deu ali uma açucrina, né? Você deu ali uma coisa totalmente sem nenhum, né, fundo de nada, né? Ou seja, então você tem que comparar esses dois grupos. Para quê? Para mostrar que o seu remédio tem um efeito superior ao mero efeito placebo. Porque o efeito placebo é tão forte
que a ciência não só reconhece, ela não sabe explicar, mas ela reconhece como, nessa situação de remédios, por exemplo, ela se obriga, né, obriga a pessoa a comparar, porque ela fala, não, uma cura espontânea vai acontecer de qualquer jeito. Por que acontece essa cura espontânea? Não sei dizer, mas ela acontece. Então, no percentual acontece. Você tem que mostrar que esse remédio ele tem um índice de eficácia maior do que essa cura espontânea. Então, veja, isso é lei. Né? Ou seja, a eficácia do efeito placebo. E aí, Pim van Lommel dizia o seguinte, como é que, se eu tenho um remédio, que na verdade não é remédio, é só um placebo, esse placebo cura uma pessoa, então, obviamente, não foram efeitos físicos que fizeram essa pessoa se curar. Não foram mecanismos físicos, foram mecanismos da consciência. De alguma maneira, a consciência da pessoa acreditou e a consciência que fez o efeito físico, e não o contrário. Então, ou seja, ele começou a falar, não, peraí, a consciência age no físico, assim como o físico age na consciência. Ele começou a mostrar os dois caminhos da moeda, né, cientificamente. Ele também falou de meditação, né, ele falou de meditação, de outras formas. Aqui mesmo, né, aqui na casa, aqui, né, a gente tem vários cursos, Dr. Wagner Borges e tudo mais, que tratam justamente de quê? De consciência, né? Ou seja, de projeção da consciência, de entender a consciência e de você entender que a consciência extrapola o nosso cérebro, extrapola aquele órgão sensorial físico nosso, não é isso? Agora, tem uma grande vantagem nos cursos do Wagner Borges, né? Eles são muito mais seguros. Não tentem fazer uma EQM sozinhos em casa. Certo? Façam o curso aqui, estudem a consciência, não façam uma EQM sozinhos. Pois bem. Então, mas isso tudo é ciência, gente. E a ciência, então, começou a estudar e começou a desenvolver o EQM e começou a tentar entender o que realmente está acontecendo nesses casos todos. Hoje, nós temos universidades inteiras nos Estados Unidos, Universidade de Virgínia, nós temos aqui no Brasil, Universidade de Juiz de Fora, que estudam esse fenômeno com todos os pacientes. Né? Ou seja, então que fazem pesquisas, que estudam, eles colocam, né, hoje por exemplo, o que eles fazem? Eles colocam numa sala de cirurgia, eles colocam em cima da sala de cirurgia, onde não dá para ver de baixo, um símbolo, uma imagem, alguma coisa, que só quem estiver de cima vai realmente dizer o que tem. Isso para quê? Para tentar demonstrar, poxa, será que a pessoa quando se diz que está se vendo do alto, né, e se vê a mesa de cirurgia, será que realmente aquilo está acontecendo? Então, mas você vê, é a ciência, de novo, que tem que, sem dúvida, conversar com o espiritualismo. Né? As duas têm que se conversar, têm que se entender. Isso está correto. Né? Nós vamos abrir muitos caminhos através dessa união. Né? Essa que é a grande verdade. Então, falando um pouquinho dos termos gerais, né, de vida, de morte, de um processo, vamos falar de casos práticos, né, de algumas situações concretas onde pessoas tiveram experiências quase morte.